A gente tem as seguintes notícias para a saúde indígena esse ano. A primeira é que a gente vê uma queda em relação ao valor dos últimos 10 anos de cerca de 12% no orçamento da saúde indígena. É importante dizer também que essa queda era para ser muito maior. Quando a gente teve a previsão orçamentária desse ano, que foi feita no ano passado, ele vinha com apenas 606 milhões, quando o valor de fato foi 1,74 bilhões de reais. Mas o fato é que a gente tem uma queda, que é um problema, né? Porque você tem um conjunto de gastos e de necessidades que vão desde o transporte sanitário de pessoas até, por exemplo, o manejo, né, a realização de um tratamento, até a construção de uma unidade básica de saúde, por exemplo. Cada vez você precisa de mais necessidades e a gente está vendo um orçamento menor. E aí a gente tem as seguintes notícias, assim, quando a gente separa esses gastos. Primeiro a gente vê que a maior parte da queda está nos gastos correntes, então no dinheiro que vai pagar a gasolina do carro ou a gasolina do avião, no caso do Esses gastos sanitário. correntes vão pagar o pessoal também, né? Paga enfermeiros, técnicos, farmacêuticos, médicos. Exato, todos os gastos que são esses do dia a dia, né? Então, salários, insumos tanto médicos quanto mais operacionais, tudo isso vai no gasto corrente. A gente viu uma queda importante no gasto corrente, que é de cerca de 17% quando a gente olha para 10 anos atrás. Já nos orçamentos, a gente vê um padrão diferente. A gente vê um valor que é relativamente alto para a média da série histórica, que está em cerca de 147 milhões. No entanto, a gente vê um desafio que já é histórico, que a gente percebe que a maior parte do recurso que é determinado para investimentos em saúde indígena, em geral, não é aplicado. Isso é uma tendência que a gente veio em todos os últimos anos, muitas vezes uma execução até menor do que metade do orçamento estipulado, e a execução orçamentária acaba sendo uma métrica de competência, né? Assim, no sentido de o quanto que você consegue executar para um orçamento que você fez uma previsão para uma tal necessidade. Se você não consegue executar, provavelmente tem alguém na ponta sentindo falta. Então, a gente realmente precisa melhorar essa execução orçamentária dos investimentos na saúde indígena e é uma coisa que deve ser uma prioridade para o atual governo nessa gestão.